Eu sou Frei Paixão, Frei Francisco Paixão, e fui ministro da Custódia São Benedito da Amazônia por 9 anos. Vamos, minha gente, né? Então esse teatro é muito bonito, porque conta a história de São Francisco da ótica do pai dele, Pedro Bernardone, que não aceitava que o filho fosse realmente aquele homem santo que todo mundo queria que ele fosse. Ele se entregou de corpo e alma para o projeto de Jesus. Esse teatro eu consegui assim que com o padre que traduziu para o português, porque ele é italiano, né, as músicas, as falas, e a gente podia encontrar todas as músicas na internet, porém a letra das falas ninguém conseguia, até que eu descobri quem era esse autor, né? O autor da tradução aqui no Brasil se chamava Padre Graciano Cirina, de saudosa memória, faleceu 2 anos atrás. E ainda conversei com ele e perguntei, olha padre, tem um grupo de jovens aqui na minha cidade, e a gente tomou conhecimento desse teatro, né? Força Venite Gente, a gente gostaria de encenar, o que o senhor acha? O senhor dá licença, permissão para a gente usar o seu texto aí? Ficou muito feliz, mandou o texto para mim, foi muito belo isso. Essa interação da juventude com Francisco, eu acho que cresceu muito mais o amor desses jovens pela sua causa de viver uma vida iluminada por Francisco de Assis. E o teatro realmente vale a pena. Eu dizia que nós levantamos o Cabicaxi, é uma peça que ela passa do tempo. Hoje na Itália eles estão encenando novamente, será uma nova sessão desse teatro em dezembro, para celebrar 40 anos dessa peça. E essa peça nunca sai de cartaz na cidade de Assis, lá onde nasceu São Francisco. Então, por isso, é um teatro bonito, atualizou as suas falas, né? A sua maneira de ser da nossa Amazônia também. Então, você vai ver um teatro não tanto italiano, mas um ítalo-amazônico. Então, a partir desse desafio que foi lançado, a gente partiu para campo. Então, para a escolha de personagens, para a escolha de ensaios. Então, o primeiro ponto foi tentar escolher alguns personagens. O Eduardo, né, para fazer o papel do Bernardone, e a Edna, para fazer o papel da mendiga. Nós tivemos a ajuda de uma pessoa que esteve sempre junto conosco, que é o Juliano, né, que pôde nos ajudar nessa parte de oficinas teatrais e a escolha do personagem. Graças a Deus deu tudo certo, foi uma escolha que a gente não tem do que reclamar, né, dos personagens. Aí os demais a gente foi encaixando, né? Então essa parte técnica de atores foi se encaixando conforme a gente ia ao longo do prazo começando esses ensaios, né? Nós tivemos ainda um mês de oficinas, depois nós partimos para 2 meses e meio de ensaios, né? E assim, a gente também teve que adaptar um pouco a nossa região, já que algumas falas do texto original eram em italiano, foi traduzido para o português, mas numa tradução de algumas linguagens lá do sul, e nós já traduzimos para a nossa região aqui amazônica. Dia 20 de dezembro de 2018 foi a nossa primeira apresentação aqui na comunidade de Santana. Um momento mesmo muito especial, um momento emocionante, ver todo aquele trabalho que a gente fez durante os 4 meses, né? A equipe técnica, a equipe de cenário, a equipe de figurino, a equipe de ensaio, os atores, o comprometimento de cada um. Esse primeiro momento foi assim para nós, um momento mesmo que nunca vai sair das nossas cabeças. E aí nós começamos a receber convites, né? Depois nós fomos até a comunidade de São José Operário. Depois nós voltamos para mais outra apresentação aqui na comunidade de Santana, no período já em 2019, já no período da festa de Santana, né? E daí nós tivemos algumas apresentações muito importantes também, como da Camp, comunidade de Camp, lá em Monte Alegre. Depois nós fomos até a cidade de Itaituba para mais uma apresentação, né? Depois nós tivemos também
uma apresentação assim um pouco reduzida, mas que foi de muita importância para a família franciscana, principalmente para os frades, onde o Frei Paixão também pôde nos apresentar, né, através desse projeto, que foi em Emaús, no capítulo dos frades. E depois nós fomos até a Irmã Ieda, no Espaço Bem Natureza. E por último, antes da nossa pandemia, de começar a pandemia, né, nós tivemos uma apresentação na comunidade de São Paulo Apóstolo, em janeiro de 2020. E graças a Deus, por onde a gente passou, a gente foi bastante elogiado. A gente pretende voltar e continuar esse projeto, ainda que tem muito a oferecer e muito a evangelizar, que é o projeto Vamos Minha Gente. Figurino, o que eu tenho percebido durante esse processo de preparação é que o espetáculo em si, ele tem muitos personagens que são os elementos da natureza, que eles são interpretados por pessoas. Então, os figurinos foram verdadeiramente adereços, fantasias, né? O sol, a lua, as árvores, os animais, e todos esses elementos foram confeccionados, né? Todo esse figurino do elemento da natureza, também o figurino, né, dos frades, dos 24 pés, foram confeccionados tanto pelos membros, né, pelos atores e toda a equipe do Cabicaxi, e também, né, com a participação das mães. Lembramos muito bem Dona Rosalba, Silvana, a Dona Xanda, do Mistura de Carimbó, que também nos ajudou a confeccionar algumas roupas. Isso faz com que o nosso trabalho, o nosso figurino, ele fique mais rico, né? Uma coisa também muito importante é a questão da parte dos figurinos, que são roupas de épocas. Essas roupas foram usadas, primeiramente eram do grupo de teatro de Petrópolis, Juventude Unida por Santa Clara. Era um grupo que era assistido por Frei Ulisses. E esse grupo deu esses figurinos de roupa de época para o Frei Ulisses. Ele levou para a Missão Cururu. Lá ele apresentou também o espetáculo, que não é o Vamos Minha Gente, mas Clara e Francisco também é um espetáculo franciscano, onde na Missão Cururu os índios usaram esta roupa. Então, para a gente herdar esse figurino, tem uma história muito bonita. Nós também agradecemos muito o Frei Ulisses, que ele foi uma das primeiras pessoas onde nos encantou esse universo, né? Ele nutriu esse universo da arte, da dança, o teatro propriamente dito. Então nós somos muito gratos, né? Por ele também. Ele também foi uma das pessoas, foi ele, na verdade, que deu a nomenclatura Cabicaxi. Então nós somos muito gratos por essa presença franciscana no nosso grupo de teatro e também ter nos ajudado a compor esse espetáculo do Vamos Minha Gente. Então fizemos essa parte da cenografia e começamos a perceber que no grupo existiam pessoas que pintavam, pessoas que faziam letras bonitas, né? E aí começamos a colher isso de cada um dentro do grupo. E, por exemplo, a parte de cenografia, importante saber aqui, esse painel aqui atrás, que representa a Praça de Assis, já que é uma peça italiana, e nós começamos a fazer. O Mateus, o rapaz, né, que é também um ator dentro do grupo, e que fez essa pintura juntamente com várias crianças, né, que ajudando, ele ia desenhando, ajudando, e conseguimos fazer esse grande painel com vivenciando a Praça de Assis, para os personagens vivenciar aquele momento como se fosse lá na Praça de Assis, na Itália. A equipe ela ia antecipada para a cidade no qual a gente ia se apresentar. Essa equipe passava 3 dias, 4 dias lá montando, fazendo a montagem de toda a cenografia, de todo o palco, toda a questão de iluminação, tudo aquilo que realmente ia fazer com que as pessoas que fossem para lá para assistir
pudesse ter uma visão ótima e bem nítida para que aquele espetáculo fosse colocado ali justamente naquilo que nós planejamos, naquilo que nós, como coordenação, para fazer acontecer tudo na normalidade, sem nenhum erro. Posso dizer que é com muito carinho, muito amor, muita dedicação, muito esforço mesmo de cada um, de cada uma que se dedica dentro desse grupo que se chama Grupo de Teatro Franciscano Cabicaxi. Eu fui analisar e fui pesquisar sobre a personagem, fazer uma pesquisa mais aprofundada, fui realmente ver cenas em que a mendiga estava em palco e como ela conseguia transmitir tudo o que ela transmitia e representar o que ela representava. Para mim, pareceu muito desafiador. Naquele momento eu falei, não sei se vou conseguir, mas estamos aí. Foi que esse convite, ao mesmo tempo em que me deu um pouco de medo, me deu um pouco de confiança mais em mim. E foi muito gratificante, muito gratificante receber o convite. A personagem da mendiga em palco, ela representa um lado totalmente oposto ao personagem que está diretamente comigo no palco, que é o Bernardone. O meu personagem, ele mostra, diferente do Bernardone, que mostra aquele lado mais da decisão que ele quer para o filho, do lado da riqueza, enfim. O meu personagem, ele traz aquele lado da humildade. Ela tenta transmitir, através das cenas dela, um lado em que a humildade, o lado em que a simplicidade, ela consegue prevalecer. Ela consegue transmitir um lado mais cômico, um lado mais lúdico do espetáculo. E isso vai dando uma dinâmica a mais para o espetáculo. A mendiga em palco, ela consegue transmitir e desenvolver a história um pouquinho mais do lado em que o público não consegue ver e só vê o lado do pai, ou até poucos do público conseguem ver. Quando eu recebi o convite a interpretar a personagem da mendiga, pareceu muito desafiador, mas também foi muito gratificante. No momento em que eu piso no palco, representando a mendiga e contando a história do lado humilde de São Francisco, me traz uma alegria muito grande. Ver os vídeos depois dos espetáculos, de analisar cada ato, me traz muita felicidade, porque eu consigo, naquele momento de palhaçada ou até mesmo no momento mais sério, ver que eu consegui transmitir o que eu queria transmitir com a minha personagem para o público. Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu recebi o convite para fazer o personagem do Bernardone. Nós estávamos numa missa na comunidade do Divino Espírito Santo, lá no Jutaí, e o Rodrigo chegou, assim como quem não quer nada, né, o nosso diretor, e disse: Eduardo, tem uma coisa muito boa para ti. Aí eu disse: ah, é, Rodrigo? Ele disse: é. Aí naquele momento ele já me apresentou o texto. Na hora que eu peguei aquele texto, eu disse: não tem condições. Eram muitas folhas, eram muitas falas, eram muitos trejeitos, era muita coisa. E eu pensei que eu não ia dar conta. Fiquei um pouco receoso, tive um tempo para pensar. Mas conforme eu ia lendo, eu ia me apaixonando pelo Bernardone. E eu acho que isso é importante, a gente ter uma empatia pelo personagem. E apesar do Bernardone ele ser chato, ser enjoado, reclamão, né, ser muquirana, ele tem uma parte humana que causa na gente muita empatia, né? Uma das maiores satisfações que eu tive foi quando eu me apresentei uma vez e uma senhora disse assim: ele parece meu pai. Aquilo para mim era uma realização, porque o Bernardone ele era nada mais do que um pai que queria o melhor para o seu filho, né? Aí ele meteu os pés pelas mãos algumas vezes. Gosto muito de fazer o personagem do Bernardone. Eu me divirto, eu me emociono, né? E eu tento passar isso para as pessoas, o mínimo possível. O trabalho do artista é justamente esse: entreter, emocionar, fazer a pessoa rir, fazer a pessoa chorar. E quando eu estive no palco, muitas vezes eu ouvi muitas gargalhadas, eu ouvi algumas pessoas que também se emocionavam. Então era isso a realização, era esse o propósito que eu queria
E foi isso que eu conquistei fazendo o Bernardone. Assisti várias vezes e cada vez que assisto essa peça é uma coisa nova para mim, né? Então eu estou tendo acompanhamento sempre, né, dos atores, desse grupo, nas caravanas. Eu sinceramente faço um esforço de ir, porque a gente percebe a cada cena, a cada apresentação que eles fazem, é uma emoção que a gente percebe das pessoas, do público. Este grupo, além da união, da unidade que eles têm, o esforço, né? O esforço. Então, cada ator, cada atriz que tem, eles são atrizes e também são funcionários dessa peça. Eles estão juntos, eles fazem tudo, eles se apresentam. A gente agradece como comunidade de Santana por todos vocês, atores e atrizes desta comunidade. E a você que ainda não assistiu essa peça, eu convido vocês que aonde vocês souberem que eles estejam, venham assistir. Esse teu dinheiro segurou, pai, ele é teu. Esse também a blusa, este luxo não é meu. Não preciso nada e sem nada eu irei. Esse é o meu sapato, são os pés eu levarei. Esse teu dinheiro segurou, pai, ele é teu. Esse também a blusa, este luxo não é meu. Não preciso nada e sem nada eu irei. Esse é o meu sapato, são os pés eu levarei. Jogo meu passado, é o nome que me destes. Amo meu presente, meus irmãos são estes. Não terá mais casa nem família, tu terás. Só terei agora um pai que se chama Deus. Miserável.